Louvado seja Deus, irmãos. Então nós lemos aqui 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Hoje o tema da nossa mensagem será a igreja em crise. Então nós vamos aqui meditar nesta palavra e mais passagens aqui a qual nós iremos ler aqui na Bíblia, e nós vamos entender, irmãos, o porquê a igreja ela se encontra da maneira como está nos dias de hoje. Nós vemos aqui, louvado seja Deus, o apóstolo Pedro, ele falando aqui de um julgamento, que o julgamento ele vai começar pela casa de Deus. Eu não sei se você sabe, mas haverá dois julgamentos: o julgamento da igreja e o julgamento dos ímpios. O julgamento da igreja está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, está escrito assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós vemos que haverá um julgamento para a igreja do Senhor. O outro julgamento ao qual a Bíblia fala está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o trono branco, o julgamento dos ímpios. Mas nós vamos aqui falar hoje a respeito da igreja, o porquê a igreja ela se encontra da maneira como ela está. Para que nós venhamos a entender, nós precisamos saber qual é o modelo de igreja segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. E eu quero que você abra lá em Atos, capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 37. Atos, capítulo 2, versículo de número 37, está escrito assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus o nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então nós vemos aqui o modelo da igreja, irmãos, é o modelo de Atos. A igreja ela foi fundada em Atos dos Apóstolos. O que a igreja de Atos dos Apóstolos tinha? Era uma igreja separada do mundo, era uma igreja que guardava a palavra. Nós lemos aqui que era a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? O Evangelho e os ensinamentos de Jesus Cristo. Era uma igreja que havia temor, era uma igreja que havia união, e era uma igreja que era perseverante. Esse era o modelo da igreja fundada pelos apóstolos, iniciada
iniciada lá após a ascensão de Jesus, quando os apóstolos ali eles se reuniram e começaram a executar aquilo que Jesus havia mandado a eles lá na grande comissão, em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Agora, se você pegar este modelo da igreja, que deveria ser o modelo de hoje, vamos fazer uma análise hoje da igreja da nossa geração. A igreja da nossa geração é uma igreja que não é separada do mundo, é uma igreja, pelo contrário, uma igreja que está aliançada com as coisas do mundo, é uma igreja que traz as coisas do mundo para dentro da igreja. Tanto é que você olha na TV hoje, as pregações são coisas voltadas para o mundo, a riqueza, a glória, a prosperidade, a fama. Você não vê o evangelho, porque Jesus, qual é o evangelho de Jesus? Aquele que quiser me seguir, renuncie a sua vida, tome a sua cruz e me siga. Hoje você não vê renúncia de nada, e hoje você não vê cruz. As pessoas não querem carregar a cruz. Nós vemos que a igreja de hoje não há temor nos crentes hoje. E a igreja de Atos era uma igreja que tinha grande temor. A igreja de hoje não há união nenhuma, muito pelo contrário, é um brigando com o outro, é um querendo ter o templo maior que o outro, é um querendo saber mais do que o outro. Você tem visto isso na TV, pastores brigando entre si, enquanto o império das trevas ele é unido, né? Porque o diabo e os demônios eles estão unidos para destruir toda a humanidade. A igreja hoje ela está dividida, cada um segue a sua doutrina, cada um segue o seu movimento, cada um segue os seus ensinamentos. E os crentes hoje, irmãos, eles não perseveram. Hoje a pessoa ela não pode passar luta, ela abandona os caminhos do Senhor. E é neste momento, irmãos, de fé, que Deus ele nos prova. No momento onde nós estamos lá, rastejando, gemendo, é nesse momento que nós vamos demonstrar a Deus a nossa fé verdadeira. Então nós vemos aqui o modelo da igreja que deveria ser a igreja de hoje, mas nós vemos que está bem diferente, muito diferente daquilo que foi criado pelos apóstolos, pelos seguidores de Jesus. Agora, qual é a circunstância hoje pela qual a igreja ela se está da maneira como está? Eu quero que você abra agora em Provérbios capítulo 29, versículo de número 18. Está escrito assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha só, o que Deus está dizendo? Não havendo profecia, o povo se corrompe. O que é profecia? Qual o significado disso que Deus está falando com nós hoje? Nós vemos que profecia, louvado seja Deus, a palavra profecia hoje significa o quê? Que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma profecia. Isso está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 19. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando não há a palavra de Deus, o povo se corrompe. Então, a primeira causa pelo qual a igreja se encontra hoje em crise, desta maneira como está, numa apostasia total, é porque a palavra de Deus ela foi suprimida, ela
No Antigo Testamento, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz na palavra dele assim: o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. É por isso que o povo se corrompe, porque a palavra de Deus ela foi retirada dos púlpitos. A palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, ele foi tirado de uma maneira sutil, irmãos. Você que está ouvindo esta mensagem, se você vê na sua televisão hoje os programas evangélicos que passam, você não consegue ver 1% de Evangelho de Jesus Cristo. Tudo é voltado para o homem, para o bem-estar do homem. Então o Evangelho, a palavra de Deus, a profecia, é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, ela foi o que? Retirada. Então, não havendo palavra, não havendo pregação expositiva do Evangelho, o povo se corrompe, a igreja se corrompe. Agora eu pergunto para vocês: se foi retirada a palavra, o que está sendo pregado? O que está sendo anunciado ao povo? Como se fosse ali o Evangelho. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 6. Está escrito assim, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos já dissemos agora de novo, também vos o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, que seja anátema. Olha aí. Então, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Gálatas que existe um outro evangelho. Irmãos, existem dois evangelhos: o evangelho verdadeiro e o evangelho falso. O evangelho verdadeiro é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é o evangelho ensinado pelos apóstolos. Aquela doutrina dos apóstolos, a qual nós acabamos de ler, é o evangelho de Cristo. Aqueles homens, irmãos, ali, eles renunciaram a vida deles, irmãos, para servir ao Senhor. Eles abandonaram tudo das suas vidas para servir a Cristo, para se empenhar ali, irmãos, em anunciar este evangelho, para que este evangelho viesse a chegar até nós no dia de hoje. Agora, este outro evangelho, irmãos, é um evangelho criado pelo próprio homem, um evangelho diabólico, criado ali, irmãos, voltado para as coisas do mundo. Este é o outro evangelho. O apóstolo Paulo também, ele fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1, ele diz assim: e o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É isso que está sendo anunciado hoje. Hoje quem está por trás deste falso evangelho são os espíritos enganadores. É eles que estão agindo. Porque, irmãos, eu aprendo lendo a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo, lá em João capítulo 16, diz que o Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade. Então, no lugar onde estão pregando algo que não é o evangelho, não é a ação do Espírito Santo, não é a ação do Espírito Santo, é um outro espírito, são espíritos enganadores, levando ao povo o que? Doutrinas de demônios. O que são doutrinas de demônios? Quais são as doutrinas de demônios? Você viu lá em Mateus capítulo 4, o diabo pega Jesus, leva lá no topo do mundo, fala para Jesus: olha o mundo, olha a glória do mundo, olha a riqueza do mundo, tudo isso é meu, olha a fama do mundo, e eu dou a quem eu quero.
basta você se prostrar diante de mim e tudo será seu. É isso que hoje a igreja, os pastores hoje estão ensinando as ovelhas a buscar fama do mundo, a glória do mundo, as riquezas do mundo. Isso é doutrina de demônio. Porque nós vemos Jesus lá em Mateus capítulo 6, o que Jesus disse? Não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouro no céu, onde não há traça, não há ferrugem e não há ladrão. Hoje, esta teologia da prosperidade é uma doutrina de demônio, é diabólico isso, irmãos, é diabólico, porque o Deus que está sendo adorado lá não é Jesus, é Mamon. O povo ama o dinheiro, o povo quer dinheiro. Isso é doutrina de demônio, não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é: você quer me seguir? Renuncie a sua vida, carregue a sua cruz e me siga. Isso é o evangelho de Jesus, e não é isso que está sendo pregado hoje. As pessoas hoje não mais têm esperança nas coisas eternas. As pessoas hoje não mais buscam as mansões celestiais, estão voltadas à satisfação de suas vidas carnais nesta terra, neste momento aqui. E é por isso hoje que a igreja está corrompida. É por isso hoje que a igreja está caída, está em crise. É por causa disso. Por quê? Porque foi suprimida a pregação expositiva do evangelho. O povo não está ouvindo mais o evangelho. O povo não está ouvindo mais a palavra. Hoje você pergunta para as pessoas, ninguém quer renunciar nada da parte da sua vida para servir a Deus. Ninguém quer renunciar nada, ninguém quer carregar a cruz, mas foi algo ensinado pelo Senhor, né? Então hoje existem vários tipos de doutrinas, vários tipos de evangelho, que não é o evangelho de Cristo, o evangelho da prosperidade, o evangelho da vitória, o evangelho dos objetos ungidos, o evangelho das campanhas, o evangelho da porta aberta. Tem evangelho para todo gosto, mas é um evangelho falso, fajuto, que não é o evangelho de Cristo, porque Jesus nunca ensinou isso. Jesus, o que ele falou para nós? Está lá em João: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele passou por tanta aflição, ele passou por tanto sofrimento, mas ele venceu. Você acha que nós aqui neste mundo, nós vamos ter vida fácil aqui? Você acha que você servindo a Deus, você vai viver uma vida de tranquilidade? Não vai viver. Você vai ser escarnecido, perseguido, as pessoas vão zombar de você, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão se voltar contra você, mas bem-aventurado é você, porque você é um cidadão do céu. O Senhor Jesus, ele disse isso de uma maneira muito clara. Então nós temos que tomar cuidado, temos que tomar cuidado por causa disso. Esse é um dos motivos principais, irmãos, por causa da apostasia que está permeando a igreja do Senhor, porque há o que? Espíritos enganadores por trás disso, que estão disseminando as heresias para o povo como se fosse bênção de Deus, mas é algo maquiavélico e diabólico. Eu quero que você abra lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 7. 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de Deus, o amor da verdade, para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro,
para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Olha isso, é muito forte isso. O que a Bíblia está dizendo? Que o mistério da injustiça já opera. O mistério da injustiça já estava operando na época de Paulo. Há 2000 anos atrás já havia isso. Imagine nos nossos dias. Olha quantos falsos profetas hoje há na nossa nação, no nosso país, enganando o povo. Enganando o povo, irmãos, ensinando coisas que não condizem com a palavra de Deus, tirando o povo do povo olhar para as coisas eternas, para almejar ali o arrebatamento, a volta de Cristo, para estar voltando, para olhar as coisas desta vida, deste mundo. E tudo isso é quem está por trás, é o próprio Satanás, é ele que está por trás, é ele que está operando. Olha aqui o que está dizendo o versículo de número 10: com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Deus está permitindo isso. Talvez você que está ouvindo essa palavra, você se pergunte, mas por que Deus está permitindo isso na sua igreja? Por que Deus ele não dá um basta e não limpa os cultos da sua igreja e tira esses falsos profetas? Porque Deus está o quê? Permitindo o quê? A operação do erro, porque o povo não quer a verdade, o povo não quer o evangelho. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: conjuro de Timóteo diante de Deus e de Jesus Cristo, pregue a palavra, exorta, fale do evangelho, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas ajuntarão para si pastores, pregadores, mestres, que preguem segundo suas próprias concupiscências. Está aí, porque o povo não quer a verdade mais, o povo não quer mais a palavra, o povo quer o quê? Que pregue segundo os desejos carnais dele. Você gosta de dinheiro? Tem a igreja do dinheiro lá para você. Você é avarento? Está lá a igreja da prosperidade para você. Hoje tem a gosto do freguês, o evangelho que ele quer seguir, que agrade a sua carne. Então, quem está por trás disso é o próprio Satanás, é o diabo que está agindo. Este espírito que está agindo hoje dentro das igrejas, as igrejas que estão pregando heresia, não é o Espírito Santo, é o espírito do engano, é espíritos de demônios que estão agindo através desses homens para enganar o povo. Irmãos, é simples de entender isso. Olha aqui o versículo de número 11: e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso vai servir para eles como julgamento deles. Esses que estão seguindo esses falsos profetas, Deus ele vai julgar eles através deles seguirem essas heresias e dissoluções. Então quem está por trás é o próprio diabo. É o próprio diabo que está por trás, irmãos, desse movimento, esse movimento herético, essas heresias. Nós estamos, irmãos, na última hora, o período a qual Paulo fala aqui da apostasia. Está lá, que nós acabamos de ler aqui em 1 Timóteo capítulo 4. A apostasia, irmãos, é o maior sinal da volta de Jesus Cristo. E isso, irmãos, está acontecendo na nossa geração. Agora olha só, abra em 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 4. Aqui fala também, porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se receberei outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Sabe por que o povo está sofrendo? Porque a igreja sofre, porque hoje está sendo pregado um outro Jesus, está sendo pregado um outro Evangelho, e estão recebendo um outro Espírito. Olha o Espírito aqui,
em letra minúscula. Espírito do engano, está aí. Agora olha só, vai mais para baixo aí no versículo 13. Olha que forte isso. Quem está por trás disso? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Está vendo? Quem está por trás disso são os ministros de Satanás. Você lembra quando Jesus, irmãos, Jesus ele falou a respeito dos falsos profetas. Jesus ele falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 5, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 24, versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo de número 24. Olha só, é muito forte. Mateus 24, versículo de número 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Olha só isso agora. E farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível forem, enganariam até os escolhidos. O que Jesus está dizendo? Que os falsos profetas, eles iriam fazer sinais, que os falsos profetas, eles iriam fazer prodígios, que os falsos profetas, eles iriam fazer milagres, curas, expulsão de demônios. Você tem visto isso? Você olha essas igrejas dos falsos profetas, pessoas sendo curadas. Você olha na igreja dos falsos profetas, pessoas recebendo ali profecias, pessoas recebendo ali revelações. Está aqui, ó: farão tão grandes sinais, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, através deste versículo? Que os escolhidos, eles não podem ser enganados pelos falsos profetas. Se está sendo enganado, é porque não é escolhido do Senhor. Tá? É simples de nós entendermos aqui a palavra de Deus. É por isso que você vê hoje, irmãos, esta multidão de pessoas hoje nas igrejas dos falsos profetas, seguindo ali um falso evangelho, seguindo ali um falso apóstolo de Cristo, um falso ministro, que está ali travestido ali como ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. Então nós temos, irmãos, que tomar cuidado hoje. Então nós sabemos, irmãos, que a igreja do Senhor, infelizmente a igreja de Cristo, ela se encontra em crise nos dias de hoje. E só nós, irmãos, somos os verdadeiros servos de Deus para mudar esse quadro. E é através da pregação da palavra. Nós vimos que tudo começa quando a palavra do Senhor ela é retirada do púlpito. Quando a palavra do Senhor ela não é pregada, o povo vai se corromper. Porque se você não pregar contra o pecado, o povo vai cair em pecado. Se você não pregar contra as coisas deste mundo, as coisas concernentes a esta vida, o povo vai cair, o povo vai se voltar, e o povo vai olhar para as coisas do mundo, e o povo vai desejar as coisas do mundo. Então, irmãos, você que está ouvindo esta mensagem, Deus ele te chama nesta noite, para que você se levante, para que você seja um defensor do Evangelho, que você pregue a verdade. Nós estamos aqui não para ser aceitos, mas para ser fiéis a Deus. Temos que pregar o Evangelho do Senhor. Eu me lembro quando os apóstolos, Jesus lá em João capítulo 6, estava pregando uma mensagem dura. A multidão, 70 discípulos abandonaram o Senhor, foram embora. Jesus ele olha para os 12 discípulos, Pedro, João, Tiago, e olha para eles e diz: vocês querem ir também? Podem ir. Pedro olha para Jesus, se humilha e fala para Jesus: para onde iremos nós, Senhor?
se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então nós sabemos, irmãos, que aquele que está em Cristo, ele tem que seguir a palavra do Senhor. Jesus, ele diz lá em João: se você me ama, você guardará a minha palavra, e eu te amarei, e eu e meu Pai faremos morada dentro de você. Então, meu irmão, guarde a palavra de Deus. Agora, este monte de pessoas que estão seguindo esses falsos profetas, qual será o destino deles? Qual será o destino dessas pessoas? Como nós lemos aqui no início da pregação, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Se primeiro o julgamento começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Está falando da igreja. Qual será o fim daqueles que estão desobedecendo o Evangelho? Aqueles que estão pregando contra o Evangelho, qual será o fim deles? O fim deles será o julgamento, irmãos. O julgamento, quando esses falsos pastores, esses falsos profetas estiverem lá, diante do tribunal de Cristo, eles vão ter que dar conta das mensagens que eles pregaram, das heresias que eles disseminaram no meio do povo. E ali, como diz Jesus lá em Mateus capítulo 15, versículo 14: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então o destino é esse. Então o que resta para nós, irmãos, é seguir o Evangelho. O Evangelho não é fácil de ser seguido, porque nós temos que fazer muita renúncia na nossa vida. Muitas coisas nós temos que renunciar. Renunciar aos prazeres deste mundo, o pecado. Renunciar muitas vezes às amizades, aquelas amizades que vêm para querer nos tirar do caminho da presença do Senhor. Muitas vezes renunciar até mesmo o convívio familiar para poder fazer ali a vontade de Deus. Mas tenha certeza que se você está seguindo esse caminho, Deus ele vai recompensar você naquele dia. O importante para nós é continuarmos fiéis ao Senhor. Mesmo que todo mundo se perca, nós temos que continuar fiéis a Deus, seguindo e obedecendo o seu Evangelho. Porque, como diz a palavra aqui, o julgamento vai começar pela igreja. Cada um vai dar conta da sua alma diante do Senhor. O Senhor ele vai julgar tudo ali. O que nós fizemos com os nossos talentos, o que nós fizemos com a administração ali das coisas de Deus. Você já leu a parábola do administrador infiel? A pessoa ali, Jesus, ele deixou aquele homem para administrar os seus bens, e aquele homem dissipou os seus bens. Então a igreja ela será julgada. Cada um de nós que estamos aqui será julgado. E uma coisa eu tenho a dizer, que não basta a presença física de vocês na igreja, é preciso um comprometimento com o Senhor. Porque Jesus ele diz lá em Mateus 7, 21: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, vai herdar o reino de Deus, mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome? Senhor, em teu nome nós não curamos enfermos? Senhor, em teu nome nós não operamos sinais e maravilhas? Então eu vos direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que significa isso? Naquele dia, diante do tribunal, as pessoas vão querer se justificar diante de Jesus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estava lá, eu estava colar. E ali Jesus ele vai olhar dentro do olho daquela pessoa, conhecendo o coração dela: aparta de mim, porque você pratica iniquidade. Então, irmãos, nesta noite, guarde essa mensagem no seu coração. Não se deixe enganar, não se deixe contaminar pelas heresias. A igreja hoje, infelizmente, ela se encontra, irmãos, em decadência, infelizmente.
São poucos aqueles que têm permanecido fiéis ao Evangelho. São poucos aqueles que estão seguindo o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E somente seguindo o Evangelho é que nós iremos conseguir a salvação. Talvez, a Bíblia diz que nós temos que ir até o Senhor, entregar a nossa vida a Cristo. Jesus ele fala: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará vida e encontrará pastagem. Está lá em João 10, versículo 10. Você encontrou a porta? Amém? Louvado seja Deus. A partir do momento que você encontra a porta, há um caminho a ser trilhado, e esse caminho é estreito. Mateus 7, versículo 15. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque o caminho é estreito e são poucos aqueles que permanecem nele. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. São palavras do Mestre, são palavras para nós nesta noite. Você encontrou a porta, caminhe pelo caminho estreito. O caminho estreito é esse, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de renúncia e o Evangelho de cruz. Então, permaneça fiel ao Senhor. E esta palavra hoje, que o Espírito Santo trouxe para nós esta noite, para nós entendermos o porquê disso, o porquê a igreja se encontra desta maneira. Não se deixe enganar. Nós não temos como mudar as profecias bíblicas, aquilo que a palavra de Deus já nos alertou. Estamos na última hora. Somente aqueles que permanecerem fiéis vão receber ali a coroa da salvação. Amém? Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?